Fala galera, Conrad aqui. Hoje eu tô aqui para fazer o review da minha última guitarra, que é a minha Cigar Box Guitar, que é uma das guitarras que eu mais usei ao vivo, que eu mais toquei como músico profissional, digamos assim, que é uma guitarra artesanal que participou do meu projeto da Folk Box. Ela precisa ter um review também para eu explicar um pouco mais o que é esse instrumento, como ele surgiu, como a gente chegou nele e como a gente construiu ele do zero, né? Toda a parte de desenvolvimento desse projeto. Eu tenho também aqui um vídeo que eu estou fazendo uma guitarra em 3D, que é outra guitarra artesanal, que você pode estar conferindo o link aqui em cima. Mas esse aqui foi o meu primeiro projeto, projeto que me possibilitou, digamos assim, viver de música, 2 anos mais ou menos, tocando na noite, né, usando apenas esse instrumento aqui. Então, o assunto do vídeo hoje é esse, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu comentário aqui, confere os links na descrição, ali tem o meu link de afiliado no Mercado Livre, caso vocês queiram comprar algum produto e ajudar o canal através dele. Também tem os links das minhas músicas, dos covers de anime que eu faço, covers de metal, e também vou deixar o Spotify da Folk Box para vocês conhecerem a banda também. Ao longo do vídeo aqui eu vou botar alguns trechos, mas ali no link da descrição eu vou deixar o Spotify para vocês conferir algumas apresentações que a gente fez ao vivo ao longo desse tempo, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Preciso te explicar o que é uma Cigar Box, né? Esse aqui é um instrumento que ele surgiu na época da depressão econômica nos Estados Unidos. Teve aquele crash na bolsa de valores, né? E o pessoal também estava sem dinheiro porque tinha a guerra acontecendo, né, na época da Segunda Guerra Mundial ali, entre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Então o pessoal estava sem dinheiro, muito dos materiais, das matérias-primas eram usados para a industrialização ou para a produção de armas, né? Então as pessoas começaram a construir os instrumentos com o que tinham em casa, né? Então eles usavam muito caixas de charuto vazia. Essa aqui, inclusive, é uma Cohiba, né? Splendidus Cohiba. Eu botei aqui, tem o logo deles, né? Que é uma caixa de charutos que o pessoal usava para fazer a caixa acústica, né? Acusticamente ela não é tão alta quanto um violão, porque o violão tem o leque acústico, tem todo um estudo, né, para ressoar, mas já dava uma certa ressonância, né? E no início eles eram feitos também com cabos de foice, não tinha traste, elas eram flutuantes. Até vou deixar um trecho aqui do Leandro tocando com uma dessas, que a gente montou uma também, ele toca no projeto. Que a gente usava tudo por slide, né? Então era um cabo de foice, 2 cordas esticadas, 2 ou 3 cordas, o mais famoso que ficou foram as 3 cordas esticadas, né? Que aí tu ia fazendo os acordes com slide. Era afinada a primeira corda, digamos assim, um tom abaixo para fazer o power chord, né? E muito do blues se formou tocando em cima disso, né? Então eles construíam os instrumentos com charuto, cabo de foice, faziam a ponte de dobradiça. Elas às vezes eram menores, maiores, tudo dependia do que o cara usava para montar, né? Então usava o nut, peça de dominó, coisas do gênero, né? Então é um instrumento bem interessante. As pessoas montavam para se virar, para tocar música e fazer música, né? O blues, muitos dos riffs são pensados da forma que foram pensados antigamente em função dessas limitações desse instrumento, né? De usarem esse instrumento. Então, cara, o projeto da banda surgiu disso. A gente tinha uma banda que era só desses instrumentos. Vocês podem estar vendo aí alguns trechos tocando. Que a gente tocava, fazia a guitarra, fazia o baixo. Tem cover aqui no canal de eu tocando baixo, né? Que no início ele era fretless, depois passou a ter trastes. Também a gente usava bombomala, todo o projeto era artesanal e a gente tocava esse estilo de música, né? E aí eu parto para explicar para vocês esse projetinho aqui, né, que foi essa guitarra artesanal. Ela já é bem mais, digamos assim, industrializada que as outras, porque eu usei aqui uma guitarra pronta, né, para montar esse projeto. Então, as outras guitarras que a gente, inclusive, o Leandro desenvolveu um enrolador de fio de cobre para fazer captadores, né, fazer captadores artesanais.
aqui a gente facilitou um pouco o processo, porque a gente precisava de um instrumento com mais cordas, digamos assim, para o nosso power trio ficar mais completo, né? A gente não usava baixo, porque juntar música é uma tarefa super difícil, e juntar músicas funcionais é pior ainda. Então a gente focou no power trio, que era o que funcionava, né? Então eu usava essa guitarra aqui preenchendo e fazendo os baixos, então por isso que a gente usou esse formato de guitarra mais convencional de 6 cordas, né? Aí o que a gente fez? Eu comprei, originalmente, eu sou canhoto, eu comprei uma guitarra da Waldman, que era uma Stratocaster, e essa guitarra aqui eu paguei R$200 na época, que era de uma amiga minha, que ela tinha comprado para aprender a tocar e fazer os primeiros acordes, para aprender um instrumento novo, né? E ela não tinha gostado de tocar na época, então ela decidiu vender, e eu comprei porque estava, né, justamente atrás de uma guitarra barata para poder montar esse projeto, que eu não sabia ainda se ia dar certo ou não, né? Então eu comprei essa guitarra. Ela originalmente era uma Stratocaster convencional, uma guitarra Waldman, ela era bem de entrada, e aí a gente pegou essa guitarra e foi atrás de criar essa Cigar Box aqui. Então quando a gente pensou para desenvolver, a gente tentou fazer baseado numa Telecaster, né, que é aquela que tem, aquela que está ali atrás, né, aquele modelo ali, que são, no caso, em vez de 3 captadores, são 2 captadores, um na ponte e um no braço, e uma chave de 3 posições, né, que é na ponte, no meio e no braço, né, para pegar essa sonoridade. E aí de tone, mesma coisa, a gente tirou um dos tones, botou um tone e botou um volume. Transformou aquela Stratocaster em uma Telecaster, que é uma guitarra muito mais característica desse estilo, né. E inclusive a posição que eu mais usava era essa do meio com os 2 ligados, que também é algo bem característico de Telecaster, né. Então, para dar a alma, a sustentação desse corpo, a gente pegou então o braço ele é todo original, e com uma madeira botou de fora a fora, aqui até a outra ponta, né, para dar sustentação e segurar essas cordas, né. Aí depois a gente foi atrás de conseguir essa caixa aqui. É uma dificuldade achar, principalmente no Brasil, uma caixa grande como essa, de madeira, né. Na época eles estavam trazendo muita caixa de papel, porque pesa menos, né, em função do tabaco não ser uma coisa tão fácil acesso, né? O pessoal estava trazendo de papel. Também essa aqui que tinha menos adesivos do governo, falando que tu pode morrer, né? Pode ganhar câncer ou algo do gênero. Então ela era a mais sóbria, né? Porque tem uma lei que não sei quantos % da caixa tem que ser coberta por essas propagandas, né? Então essa caixa aqui ela estava bem original, né? A gente só tirou esse adesivo de dentro e botou para fora para dar o detalhe, né? Então a gente achou essa caixa aqui e ela se casou muito bem. Coube tudo dentro. A gente, como tinha uma ponte trêmulo, a gente desparafusou o bloco, parafusou ela aqui e atravessou as cordas na guitarra, como tem Telecasters que são assim também. Essa escolha aqui foi muito feliz, digamos assim, porque quando as cordas atravessam o corpo, te dá mais sustain, né? Tem mais corda presa no instrumento e isso tu ganha muito mais sustain, né? Então ela ficou com um som bem interessante, um som bem legal. Técnico teu play, visualizar a guitarra de uma forma diferente, ampliar um pouco mais os leques de técnicas que tu domina. Eu trago aqui para ti o curso Palhetada Híbrida na Prática. São 20 aulas que eu te mostro como zerar essa técnica do zero ao avançado, indo da música country ao metal moderno, podendo adaptar ela para todos os gêneros musicais que tu curte tocar. Ali a gente pega os princípios iniciais, pega licks, pega músicas que usam ela, músicas que não usam, mas que a gente consegue incrementar essa nova visualização, essa nova forma de tocar guitarra, beleza? Então, se tu curtiu essa proposta, acessa o link aqui na descrição para saber mais. E aí aqui de captadores, que nem eu falei, né, a gente fez uma tampinha, como se fosse de um humbucker, só que para os singles, e botou aqui os 2 captadores e no meio a gente eliminou, né? Várias peças dessa guitarra eu consegui vender depois, como o corpo, esse outro captador, até o bloco isolado eu vendi no Mercado Livre e consegui, de certa forma, recuperar o dinheiro disso aqui, né? Então essa guitarra, no fim das contas, ela valeu, eu paguei por ela em torno de R$200 mesmo, né? Contando o que eu comprei e vendi, né? Então é um instrumento super barato, foi o instrumento que mais me rendeu cachês na noite, digamos assim, e eu fico muito feliz por ter ela. Além disso, na construção, a gente botou esses 2 parafusos aqui para ela não se abrir, né? Porque ela literalmente é uma caixa, né? A gente conseguiria, para fazer a manutenção, eu consigo abrir ainda, né? Abrir aqui a dobradiça e abrir ela para ter acesso à elétrica e tudo mais. Só tirando esses parafusos a gente já consegue ter acesso a tudo. Então, para deixar ela mais firme, digamos assim,
eu optei por botar a gente optou, né, por botar esses 2 parafusos e deixar ela bem mais fixa, resistente, né. Basicamente é isso, cara, é um projeto muito legal, um projeto que fui muito feliz tocando, digamos assim, né, tem uns detalhes aqui na caixa que deixam ela super icônica, única, né. Tem esse adesivo aqui que com o tempo, que é original, né, que com o tempo, com o braço aqui apoiado, ele foi gastando, mas, cara, é um projeto muito da hora, muito legal, que também desgaste de palheta por tocar, né, e o braço foi invertido porque ele era para destro, né, então, cara, um projeto muito legal, que tem um detalhezinho do logo da banda, as palhetas de madeira que a gente fazia na época também. Então, cara, em grande resumo, esse é o review dessa guitarra. Tu não vai achar nenhuma igual a essa para comprar em lugar nenhum, porque, como eu disse, ela é única, ela foi artesanalmente feita pela gente e é muito legal instrumento artesanal por esse motivo. E eu decidi trazer aqui para mostrar para vocês essa cultura, essa ideia, né, essa coisa do faça você mesmo. E também para mostrar que não, a 3D não é a primeira guitarra que eu tô fazendo. Inspirar vocês que é uma coisa legal, divertida de se fazer, montar o seu próprio instrumento e ter essa alegria, digamos assim, de ter um instrumento que vai ser funcional e único para ti pro resto da vida, né? Então, basicamente é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar com o teu comentário, comenta aí se tu já tocou em alguma cigar box, se tu já viu alguma. Confere também os links na descrição, ali tem os links dos meus covers, da Folken Box. Tem também os links dos materiais de compras e dos meus cursos, beleza? Também confere aqui os vídeos que estão passando na tela para continuar consumindo aqui o canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!